Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, que a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, as parábolas do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vê um maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e compreende. Esse fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Bom domingo, boa Páscoa semanal para todos vocês. Nós começamos a escutar hoje, no Evangelho do domingo, as parábolas do reino que nos contam Mateus. São tantas parábolas no Evangelho que mereceriam um curso à parte. Muitas delas coincidem de um evangelho a outro, algumas estão só em 3 evangelhos, algumas estão só em 2 e tem aqueles que é próprio só de um dos evangelhos. As parábolas são um gênero de falar de coisas sérias a partir de uma linguagem simples. Jesus me encanta, a mim, mas não só. Sabe que até os hebreus reconhecem que Jesus é uma pessoa com uma arte inacreditável, uma capacidade grandíssima de contar coisas simples, coisas de Deus, coisas sérias, a partir de uma linguagem simples. Ora, nós vemos em Jesus este homem sensível, este homem capaz de ser atento às coisas que nós homens em geral não somos atentos, sabe? As mulheres que pensam que elas são e por isso nós somos, mas Jesus é capaz de olhar os pássaros, as flores, o lírio do campo, capaz de ser atento às coisas que estão acontecendo ao redor dele. Jesus fala com a linguagem das pessoas simples que estão ao redor dele. É a linguagem do pescador, é a linguagem do pastor, do cobrador de impostos. Tem parábolas sobre isso também. É a linguagem do homem simples que fala para as pessoas simples. Talvez é esse o nosso grande drama de pregadores, é isso, de conseguir chegar à linguagem que seja possível de entrar no coração das pessoas. E a parábola tem essa força de abrir uma frecha no coração assim e começar a partir daí a nos questionar sobre a nossa vida. O que quer Jesus falar nessa parábola? Fundamentalmente, Jesus neste momento vive já
o drama de não ser aceito. Vejam que Jesus, neste momento, ele já foi expulso de Nazaré. Em Cafarnaum, ele foi chamado de doido. Os inimigos começam a se organizar para matá-lo. Os discípulos o abandonam. Jesus começa a sentir a falência da missão. Então ele se pergunta assim e por isso busca responder nessa parábola. Por que o reino de Deus não tem força de se impor? Por que o reino de Deus não consegue convencer? Então, Jesus usa a imagem também que já os profetas vão dizer. O profeta Isaías vai falar daqueles que tampavam os ouvidos para não escutar a sua profecia. Então, o evangelho de hoje tem 3 grandes blocos. O primeiro bloco é a narração da parábola. Jesus tem uma multidão e começa a falar para eles em parábolas. No segundo bloco, nós temos um diálogo de Jesus com os discípulos, que vai fazer um discurso profético, como os profetas, de que fala, e olha que Jesus fala numa linguagem diversa, uma linguagem simples, mas que os outros não têm capacidade de entender, porque se fecham à palavra do Senhor. E o terceiro bloco é aquele aonde o Senhor vai explicar a parábola. Mas atentos a esse terceiro bloco. Os primeiros cristãos não pensavam que a palavra de Deus era uma coisa engessada que não podia ser tocada. Eles não eram tão preocupados de repetir as palavras de Jesus tal qual, mas de entender o sentido daquilo que Jesus dizia. Então, parece que esse terceiro bloco é um esforço da comunidade de Mateus de atualizar para si a palavra. Um esforço justo, porque mais importante para eles e para nós também, isso deve ser importante, o entrar no sentido da palavra, isso para eles era mais importante do que somente repetir a palavra que Jesus disse. Então, aquela terceira parte parece uma grande catequese sobre a primeiríssima parte, que é a parábola. Jesus nos conta nessa parábola a história desse semeador. Um semeador estranho, né? Já pararam para pensar? Um semeador descuidado e displicente. Por quê? Daquilo que ele semeia, só 1/4 que é jogado no lugar certo. Pensa se alguém plantasse assim hoje, 3/4 é colocado aonde não vai nascer. Na estrada, no terreno cheio de pedras e no terreno cheio de espinhos. 1/4 em terra boa. Então, caríssimos, a primeira curiosidade, nas parábolas de Jesus, tudo tem um sentido, tudo tem uma explicação. Então, naquele tempo se plantava o contrário do que se faz hoje. Primeiro se jogava a semente em todas as partes e depois se passava arando a terra. Naquele momento, todo o terreno se tornava próprio para crescer. Porque era naquele momento que os espinhos eram arrancados, era naquele momento com o arado, era naquele momento que a estrada se tornava uma terra macia, era naquele momento que as pedras eram separadas. Então, em todo o terreno tinha a possibilidade, sim, de fazer crescer. Mas a parábola coloca em evidência o quê? Se o reino de Deus não cresce, não é um problema da semente, porque a semente produz os seus frutos, não é um problema do semeador, mas um problema nosso, do terreno que acolhe. Ora, aí nós podíamos logo cair naquele erro que é pensar assim, que tipo de terreno sou eu? Não faço essa pergunta. Porque eu me recordo, desde a catequese inicial na minha paróquia, primeira Eucaristia, me recordo precisamente a catequista lendo essa parábola, fazendo-nos questionar sobre que terreno éramos nós. Eu nunca me identificava com o último terreno, mas também ficava ali bambeando entre um e outro. Mas, fundamentalmente, essa parábola nos coloca diante de uma situação que primeiro, não é um instrumento para julgar o outro, que terreno é o outro, mas nem nós somos somente um terreno. Nós, na nossa vida, em um momento somos em outro momento somos outro. Nós, em determinadas circunstâncias, somos um tipo de terreno, em outro momento somos um terreno diferente. Então, o que está dizendo fundamentalmente essa parábola?
que nós, que somos um pouco de cada um dos terrenos, devemos nos avaliar para ver por que acontece isso conosco. O próprio Jesus nos explica esses terrenos. Vai dizer que aquela semente que cai no caminho, no terreno duro, pisado, que é a semente que depois é roubada pelos pássaros, e que só aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus, depois vem o inimigo e rouba. Vem as outras coisas que são mais interessantes e ocupam o lugar da parábola. É aquela coisa assim de ouvir a palavra de Deus, é simpática e bela, mas depois na hora de decidir sobre a minha vida já não pesa mais a palavra de Deus. Porque tem o inimigo que rouba a palavra de Deus. Tem aquela semente que cai em meio à terra cheia de pedra, tem pouca terra, então ela produz, germina logo. E aí então a pessoa que tem uma empolgação, vem na igreja, numa missa, ouve uma homilia, participa, quer mudar e logo e tudo, mas depois do outro dia menos vontade, depois menos, porque não tem perseverança. Tem a pessoa que é como no meio dos espinhos, que tem outras prioridades, outras preocupações na vida que ocupam o lugar da palavra de Deus. E tem aquela que produz frutos, em quantidades diferentes, mas que produzem. E o produzir não é fazer, então não confundamos isso, mas nos empenharmos em um caminho sério de conversão. Meus caros, eis a palavra do Senhor em parábola para dizer: a semente é eficaz. O problema não está no semeador, que é o Senhor, mas que nós devemos avaliar o nosso terreno, o nosso coração, a nossa vida, para ver que tipo de terreno somos em cada circunstância. Um bom domingo de novo para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.